tive a oportunidade de ter como orientador o professor Gessé, que também é uma referência na área, e uma pessoa também excelente, e agora estou tendo a oportunidade de estar sob a orientação do professor Gustavo, que também dispensa apresentações, né? Então vamos lá, gente. Tem aqui meu Instagram também, para caso alguém às vezes tenha mais vergonha de perguntar na hora, quiser me perguntar depois, sou bem acessível a isso, tá? Fiquem à vontade. Então, dando início, pessoal, quais são os nossos objetivos hoje, né? Primeiro de tudo, por que nós precisamos planejar uma cirurgia ortopédica? É importante que vocês saiam daqui hoje com esse entendimento, né? Para a gente planejar, a gente precisa de uma radiografia que esteja adequada. Isso é muito sabido, porém, a gente tem que saber como obter essa imagem radiográfica, porque nem sempre os técnicos em radiologia vão ter esse conhecimento e a gente vai poder depender exclusivamente deles para esse posicionamento. A gente tem que falar também um pouquinho dos princípios na tomada da decisão de fraturas, que por mais que o foco nosso hoje seja no propriamente dito, no planejamento, na forma de obter essas imagens e de usar o software em si, é importante que a gente tenha os conceitos básicos, pelo menos a parte inicial, para a gente saber planejar essa cirurgia, né? Então, vou gastar um pouquinho de tempo nisso e depois a gente entra, propriamente dito, no planejamento utilizando o software do VPOP Pro, que atualmente é o melhor software que nós temos para planejamento na veterinária e também na medicina. E depois fazer uma breve apresentação de alguns casos já durante o planejamento, tá bem? Bom, pessoal, então, a importância do planejamento é algo que para muitos já é consolidado, mas para algumas pessoas nem tanto. Por que é tão importante a gente planejar? O planejamento é importante para que a gente evite iatrogenias. O que seriam iatrogenias? São falhas causadas pelo profissional. No caso em questão, trouxe aqui alguns exemplos que não se adequam à veterinária, porém explicam muito bem a importância de se ter um planejamento, a importância de se ter uma tomada de decisão prévia à realização do ato. Nesse caso, nós temos falhas graves, falhas esdrúxulas em planejamentos de engenharia. Nós temos aí uma porta que não fecha, nós temos um poste colocado em frente a uma garagem, perdendo a função dessa garagem, um extintor que não terá acesso. Então, falhas básicas que poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos realizado um planejamento bem feito previamente. E na ortopedia? Aqui eu trouxe 3 casos justamente da medicina humana para nós vermos que esse planejamento, ele muitas vezes é negligenciado mesmo na medicina humana, que muitas vezes é uma grande referência para nós e realmente está alguns passos à frente da veterinária ainda, porém, a gente ainda tem muitas falhas que acontecem, muitas delas esdrúxulas, como nesses casos em questão, né? São todos casos operados, reais, tá? Com técnicas que não tinham nenhuma indicação, e todas elas, com certeza, evoluíram ou para uma não união ou para uma amputação, o que é muito grave, né? Então a gente tem que tomar cuidado para minimizar esses casos. Então vamos lá, gente. Falando propriamente dito da obtenção de uma imagem radiográfica adequada. Os 3 passos primordiais para que a gente tenha uma imagem radiográfica adequada primeiro deles, a gente precisa que esse animal esteja bem posicionado. Segundo, a gente precisa de pelo menos 2 radiografias. E essas projeções radiográficas, elas têm que ser ortogonais, ou seja, tem que estar a 90 graus uma da outra quando se tange no ângulo de incidência desse aparelho, tá? Então, se uma está lateral, a outra tem que estar ventral, e vice-versa. Ao menos, tá, gente? Em muitos casos, nós vamos precisar de 3, 4, 5, 6 radiografias. Planejamentos de luxação de patela, por exemplo, nós temos uma infinidade de radiografias que podem ser tiradas, tá bem? E depois a gente vai falar um pouquinho dos magnificadores radiográficos, explicar o que é e quais as opções que nós temos hoje no mercado veterinário. Então, gente, falando do animal bem posicionado, isso é um pouco mais fácil da gente entender, né? É muito discutido já desde a graduação, e existe uma infinidade de artigos já presentes na literatura que nos mostram os corretos posicionamentos para as diferentes afecções que podem acontecer. Então, nesse caso em específico, eu trouxe um artigo de uma das doenças mais estudadas e mais discutidas hoje na ortopedia veterinária, que é a displasia coxofemoral.
Então, a gente sabe que para a gente ter um diagnóstico adequado, que muitas vezes vão ser mensurados ângulos específicos, como o ângulo de Norberg, como o ângulo de distração, a gente vai precisar de um planejamento e de um posicionamento muito adequado. Porque se a gente mudar o posicionamento desse fêmur, a gente pode ter ângulos discrepantes do que realmente seriam. E com isso a gente pode ter uma tomada de decisão errada ou mesmo a indicação de um procedimento cirúrgico que não deveria ter sido indicado. E a importância das duas radiografias ortogonais, gente. Esse caso é muito facilmente ilustrado com essa imagem do Príncipe William. A gente tem aqui uma figura icônica, né, ali do âmbito político, em que a gente vê uma figura pública sendo fotografada fazendo um ato obsceno. E esse gesto, na verdade, se a gente se basear somente nessa imagem, a gente já teria uma decisão totalmente equivocada. Por quê? Porque, na verdade, pensando tridimensionalmente, nós tínhamos isso aqui, essa imagem, tá? Então a gente tem uma imagem totalmente equivocada se a gente se basear em uma incidência só dessa foto. A gente teria que ver pelo menos 2 ângulos dessa foto. Então, na verdade, esse gesto obsceno não era um gesto obsceno, era apenas uma indicação numérica, né? E trazendo para a ortopedia, gente, isso realmente acontece? É tão esdrúxulo dessa forma como aconteceu com o Príncipe William? Sim, gente, em muitos casos nós temos alterações que ou não vão ser vistas no raio-x ou vão ser erroneamente vistas. Aqui eu trouxe um caso de um paciente operado aqui no serviço da ortopedia de Jaboticabal, em que nós temos o benefício de ter o raio-x transoperatório. Então, nesse caso, nós tínhamos uma fratura de rádio-una, completas, ambas, né, oblíquas curtas, e para o tratamento dessa una em específico, nós optamos pela passagem de um pino intramedular, né, antes da osteossíntese do rádio. Nesse caso, quando a gente passou e fez a imagem crânio-caudal, a gente teve uma imagem muito satisfatória. Uma passagem de pino normógrado, né, que é mais difícil nesses casos do que retrógrado, em que a gente entra pelo foco de fratura, a gente tem uma visibilidade muito pequena. Nós tentamos ser o mais biológicos possível. E quando nós vimos essa imagem, nós ficamos muito satisfeitos. Porém, nós temos o entendimento que é sempre importante fazer a outra projeção ortogonal. E quando nós fizemos a outra projeção ortogonal, nós nos deparamos com essa imagem. Então, o pino estava totalmente fora da una. É muito diferente, né, gente? Então, se a gente não tivesse feito essa imagem ortogonal no transoperatório, a gente poderia ter cometido um erro grave, né? Lógico, esse pino, nesse caso em específico, a gente conseguiria palpar até pela pele, porque ele já estava quase saindo, né? Mas a gente vê aí a importância de duas projeções sempre divergentes, ortogonais. E sobre o magnificador radiográfico, que hoje, principalmente quando nós entrarmos efetivamente nos casos do VPOP, nós vamos ter uma importância muito grande no magnificador radiográfico. Então, primeiro de tudo, gente, o que é o magnificador radiográfico? O magnificador radiográfico nada mais é do que um aparato metálico. Por que metálico? Porque o metal no raio-x, ele se mostra radiopaco. E materiais radiopacos, eles são mais facilmente vistos. Eles se destacam mais comparativamente a um osso, que já é mais radiopaco, né? Então, a gente precisa ter esse destaque para esse material. Nesse caso em específico, o magnificador radiográfico é esse objeto que eu estou apontando aqui com o meu mouse, tá? Uma bolinha radiopaca mais para ventral e uma bolinha mais radiopaca mais proximal, tá bem? Então, elas estão conectadas por uma barra, que essa não é radiopaca, e geralmente esse tipo de material, ele tem que ser numerado. Então, geralmente eles têm 10 centímetros, mas a gente tem que saber que pode ter divergência de empresas, de fábricas, de produtores, então a gente precisa que essa imagem esteja indicada quantos milímetros tem de comprimento, tá? Nesse caso em específico, eu trouxe justamente por isso, para mostrar que não tinha. Então, a gente tem que se basear no padrão que seria de 10 centímetros, ou o melhor dos mundos, perguntar para o radiologista que fez a imagem, tá? Então, essa aqui é uma imagem que não é da Unesp, tá? É uma imagem fora, que a gente vê que acontece isso na rotina, tá bem? E por que a gente usa esse magnificador, gente? Como a gente sabe o tamanho dele, a gente consegue dizer para o software, que nós vamos mostrar isso aí no planejamento mais futuramente, nós podemos mostrar para esse software o tamanho real desse osso.
ele é usado como escala. Então, se essa barrinha tem 10 centímetros, a gente, por regra de 3, a gente consegue ver a escala desse osso. Então, a gente consegue ter o tamanho real desse osso. A gente consegue, dessa forma, sobrepor implantes, fazer mensurações e ter a real noção de quanto é o tamanho desse osso. Então, essa é uma opção, esse magnificador em barra. Uma segunda opção, gente, que não é tão boa, tá? Essa aqui era como a gente usava na residência. Se vocês olharem, a gente tem um pino, né, um material também radiopaco, metálico, fixado por um esparadrapo aqui na pele desse animal, tá? Por que a gente fixa sempre na pele do animal? Tanto a barrinha, quanto o pino, ou qualquer outro material que for. Esse material, ele tem que estar exatamente na altura do osso, tá? Por quê? O princípio dele é baseado no princípio de sombra. Então, se a gente... Todo mundo já brincou quando era criança de fazer sombra e fazer um coelho, qualquer coisa que seja com as mãos, né? Uma pomba, qualquer coisa. E com isso, gente, a gente consegue brincar com o tamanho da sombra de acordo com a distância que você tem da parede. O magnificador é a mesma coisa. Se ele estiver abaixo ou acima do osso, a gente pode ter uma divergência nas medidas reais desse osso. Então, se ele está muito abaixo, essa sombra vai ser menor. E se ele está muito acima, essa sombra vai ser maior. Então, consequentemente, esse osso seria erroneamente maior do que a realidade dele. E a gente poderia errar totalmente no nosso planejamento cirúrgico. Tá bem? Outras opções são, por exemplo, uma lâmina que a gente pode utilizar. Nesse caso, também era uma imagem da residência que a gente deixava na mesma altura. Não é o ideal. E uma muito utilizada também é a moeda de R$1. Então, isso aqui é uma artrodese que eu fiz também fora da Udesp, né? A gente tinha somente essa opção de aparato. A gente tenta colocar a moeda na altura desse membro e dessa forma a gente tem uma escala real, né? Nesse caso já é um pós-operatório, mas mesmo nos pós-operatórios eu gosto de deixar sempre com o magnificador radiográfico, até mesmo pensando numa reintervenção cirúrgica. Uma artrodese, por exemplo, é uma cirurgia que tem uma alta taxa de complicações. Se um dia eu precisar remover essa placa e colocar outra, eu vou saber a escala real. Se eu precisar colocar outro implante, eu vou saber a escala real. Então é muito importante a gente ter esse parâmetro. Visto isso, gente, de todas essas opções e qualquer outro objeto que nós possamos colocar como magnificador radiográfico, qual que é o padrão ouro que nós temos hoje? O padrão ouro, com certeza, é esse tipo de aparato magnificador, tá? Por quê? Se vocês repararem, ele tem uma base circular que mantém ele estático. E ele tem uma haste azul flexível, tá bem? O que é o magnificador propriamente dito? O magnificador é essa esfera metálica na extremidade do magnificador, tá? A parte prateadinha e esférica que vocês estão vendo. Ele é o que vai aparecer no raio-x. Todo o restante, ele não é radiopaco, então ele não interfere na qualidade da imagem. Então, nesse caso, essa haste azul ela é muito importante porque ela vai permitir que a gente coloque exatamente na altura do osso, tendo uma base para sustentar. Então, ele vai ficar muito próximo e exatamente da mesma altura. É a forma mais fidedigna que nós temos. E por ser uma esfera, independente do posicionamento que nós colocarmos, a gente vai ter uma medida também padronizada, que nesse caso em específico, geralmente é de 25,4 milímetros. Vocês devem estar pensando, nossa, mas que valor quebrado, né? Por que não colocou 25 milímetros? É porque 25,4 milímetros é a medida de 1 polegada, que em muitos países é a utilização de mensuração padrão, tá bem? Então, esse magnificador em específico, ele tem 1 polegada. Se não vier indicado na radiografia, novamente, o ideal é que pergunte ao radiologista para confirmar, porque tem algumas empresas que fazem diferente, mas esse é o padrão, tá bem? Bom, gente, e falando da tomada de decisão efetivamente, nós temos que pensar sempre no conjunto. O osso, ele está lá por ação muscular, por ação tendínea, e quando a gente tem uma fratura, que a gente vai fazer uma osteossíntese, nós temos que pensar no conjunto dessa obra. Nós temos que pensar como que está todo o membro desse animal. Porque a gente vê apenas um osso, mas na verdade é um animal que tem por trás, né? Então, 3 fatores são levados em consideração quando nós vamos planejar uma cirurgia. Os primeiros deles são os fatores clínicos associados a esse animal. Depois, nós temos os fatores biológicos associados a esse animal.
E nós temos os fatores mecânicos associados a esse animal. Por que eu coloquei a imagem dessa árvore? Essa imagem, para quem não sabe, é a imagem da ortopedia veterinária e humana. Essa imagem é a nossa referência quando nós pensamos em ortopedia, porque ela junta esses 3 fatores em apenas uma ilustração. Tá? Ela mostra a importância das raízes dessa árvore, ela mostra o crescimento das folhas e ela mostra a estabilidade que essa madeira lateral está dando a ela, está fornecendo a essa árvore. Então, pensando nos fatores clínicos, o que seriam esses fatores clínicos? Inicialmente, a gente tem que pensar nesse tutor. Quando a gente pensa na clínica, a gente automaticamente pensa no tutor. Então, esse tutor, ele é presente na vida desse animal, ele está disposto a dar os cuidados necessários, ele vai fazer a limpeza desses pontos, ele vai fazer uma fisioterapia pós-operatória. Muitas vezes esses pacientes, esses tutores, na verdade, eles têm a disponibilidade e a vontade, mas muitas vezes eles não têm o fator financeiro a seu favor. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Não que nós vamos fazer o pior, mas a gente já tem que pensar nisso no planejamento cirúrgico. O que vai ser feito nesse pós-operatório? O que vai ser fornecido a esse animal, né? Além disso, tem casos em que o tutor é sim disposto, o financeiro está ao seu favor, porém o animal não. Então a gente tem que voltar e pensar na clínica desse animal. Como que é o temperamento desse paciente? Eu deixei aqui na direita 3 animais completamente diferentes. Então se a gente atende um Pinscher e um Rottweiler, qual que é mais preocupante? Geralmente o Pinscher, né? Mas em muitos casos tem Rottweilers que o tutor não consegue pôr a mão nesse cão. Ou mesmo tem pacientes que ficam acorrentados, presos ali em uma propriedade rural, que não tem tanto contato com esse tutor, fica num ambiente não tão favorável. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além disso, existe um outro tópico, que é o cirurgião. Quem efetivamente vai fazer essa osteossíntese? No caso, vocês, que estarão planejando futuramente suas osteossínteses. Qual que é a experiência que vocês têm na área? Qual que é o equipamento que vocês têm? Hoje mesmo eu já trouxe aqui um exemplo de um raio-x transoperatório, e vocês viram que naquele caso em questão, como ele foi vantajoso, né? Como ele foi importante naquela decisão. A gente viu que o pino estava totalmente deslocado. Se eu não tivesse esse equipamento ao meu favor, será que eu faria esse pino fechado, sem abrir a pele, sem ver o foco de fratura? Será que passaria no hermógrafo? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração nos fatores clínicos. E os fatores biológicos? Os fatores biológicos a gente pensa basicamente em uma palavra, que é ambiente. A gente tem que saber como que é o ambiente que está essa fratura. Então esse osso, ele não é simplesmente um osso que vai dar resistência. Ele é um material vivo, é um material biológico, que ele é composto por muitos vasos sanguíneos que a gente não dá a devida importância. O principal deles está passando dentro desse osso, né, que a gente vai ter a inervação, o suprimento vascular, né, desse osso. Porém, geralmente, essas artérias principais que a gente tem no osso, elas são rompidas nas fraturas. Então, muitas vezes, esse suprimento vascular já vai estar prejudicado, diferentemente de uma osteotomia, em que a gente tem a osteotomia cirúrgica, né? Nós temos a secção desse osso de maneira cirúrgica e não traumática. Então, são ambientes muito divergentes, muito discrepantes entre eles. São tomadas de decisões muito diferentes. Uma fratura diafisária e uma osteotomia diafisária têm 2 recuperações completamente diferentes. Se a gente pensa na osteotomia, a consolidação tende a ser muito mais rápida e muito mais garantida do que quando a gente tem uma fratura. Por quê? Na fratura, mesmo sendo um desenho parecido, nós temos um ambiente biológico desfavorável. Nós temos musculatura acometida, nós temos ligamentos muitas vezes lesados. Então, existem um conjunto de fatores. E por isso a gente traz a imagem da terra, de uma árvore em crescimento, de uma muda sendo plantada. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, porque a gente tende a ser muito mecânico quando a gente entra no ambiente da ortopedia. E, na verdade, é uma balança, né? Outra questão que a gente pensa na biologia é inerte, é característico daquele próprio paciente, como, por exemplo, a região distal do rádio ulna, principalmente quando nós pensamos em pacientes toy, em cães pequenos, né? Como um Yorkshire, um Shih Tzu, um Spitz, que acontece bastante,
né? Esses pacientes, eles têm um suprimento sanguíneo já biológico, já é anatômico deles, é intrínseco dessa raça, que eles tenham um suprimento sanguíneo pobre na região distal do rádio. Dessa forma, a cicatrização vai ser prejudicada e a gente tem que pensar nisso na hora de escolher implantes. E também a gente tem que pensar nisso para a gente saber qual tipo de abordagem nós vamos fazer, que vai ser discutido aqui mais futuramente também, tá? Além disso, muitos animais podem ter fraturas expostas, podem ter bactérias associadas, então o fato de a gente ter infecção pode retardar em até 3 vezes o tempo de consolidação óssea. Geralmente, quando a gente pensa em consolidação óssea, nós temos ali um acompanhamento com 30 dias, outro com 60 dias, né, além do pós-operatório imediato, e em torno de 90 dias nós já temos uma consolidação adequada, ainda não remodelado, tá? O remodelamento ósseo demora anos. Porém, a gente já tem uma consolidação óssea, já tem um formato retomado, a gente já tem uma estabilidade retomada. Tanto que muitas vezes nós tiramos esses implantes, né? Em filhotes, isso ocorre mais rápido. Já nos casos de infecção, então a gente pode ter esse período até 3 vezes mais longo, mais prolongado. Além disso, doenças concomitantes é a mesma coisa. A gente pode ter aí uma doença endócrina, uma diabetes, uma obesidade, qualquer coisa associada que pode prejudicar, retardar a consolidação desse paciente. E os fatores mecânicos, que geralmente é o que vocês gostam de ouvir, né? É o que a gente gosta de falar também. A gente tem que saber todos os implantes que nós temos à nossa disposição. A gente tem que saber os tipos de estabilidade que nós podemos fornecer aos nossos pacientes. E qual é a melhor? Não existe, tá, gente? Não existe uma opção que seja padrão ouro. Cada caso é um caso e a gente tem que pensar individualmente. Então aqui eu trouxe uma infinidade de opções. Nós temos ali desde uma placa volar, que é uma placa dedicada para a região distal de radiuna, né, pensando justamente nesse suprimento e no desenho desse osso. Placas dedicadas, para quem não conhece esse termo, são placas fabricadas, pensadas exatamente para aquela porção daquele osso específico. Então, o exemplo mais fácil de ser compreendido é o que vocês vão falar bastante amanhã com a Angélica, que é a placa de TPLO. A placa de TPLO ela é uma placa dedicada para a região epifisária proximal da tíbia, pensada exatamente para aquela cirurgia. Então, a forma que ele se adequa ao osso é muito superior a uma placa reta, a uma placa T, independente do que for, porque ela é pensada para aquele ponto. Os pinos intramedulares são muito utilizados e sempre vão ser muito utilizados. A gente tem aqui um exemplo que muitas pessoas têm vontade de iniciar a fazer, que é o Ilizarov, né? E realmente é uma técnica muito importante, muito inovadora, mas que também tem suas limitações. No próprio fêmur, ali a gente tem uma limitação importante, né? Que é o fato da mobilidade, da grande massa muscular. As hastes bloqueadas são excelentes e na medicina, hoje, elas são padrão ouro, pela sua aplicação extremamente biológica e está no eixo neutro desse osso, então tem uma infinidade de vantagens, porém, a gente tem algumas desvantagens também. As cerclagens, que muitas vezes a gente vai utilizar aí nas bandas de tensão, na compressão interfragmentária de alguns tipos de fratura, e eu não pude deixar de trazer também a boa e velha bandagem de Robert Jones, que pode ser ou não modificada, e a gente pode sim tratar algumas fraturas por meio de bandagem. Uma fratura em que a una está fraturada, mas o rádio está íntegro, e a fratura pequena, com pouca mobilidade, com baixo trauma, a gente pode pensar. Uma fratura de fíbula, a gente pode pensar. Fraturas mesmo dos ossos principais, se a gente tiver um fator biológico muito positivo, como um animal muito filhote, e a gente tiver uma fissura e não uma fratura, a gente pode pensar em tratar por meio de bandagem, sendo mais conservador. Então, a gente tem que ter as indicações e as contraindicações na cabeça para a gente saber ser prudente, a gente saber ter parcimônia na hora de escolher qual implante utilizar. E sobre as abordagens, gente? Então, o que é uma abordagem cirúrgica? A abordagem cirúrgica, como eu deixei escrito ali embaixo, ela deve ser decidida no planejamento operatório e não no transoperatório. Então, vocês têm que entrar na cirurgia sabendo qual abordagem vocês vão utilizar. O que seria essa abordagem? Seria a forma em que você vai atingir esse osso.
como você vai chegar até o local da cirurgia? Como que vai ser essa abordagem? Você vai ver o osso inteiro? Você vai ver só uma fração desse osso? Se você vai ver, por quê? Né? De maneira geral, a gente tende a querer ver esse osso inteiro e achar que isso é uma vantagem. Porém, e a biologia que nós comentamos? Quando a gente abre toda a pele desse animal, toda a musculatura desse animal, além de um possível dano vascular e nervoso, né, o grau de agressão desse acesso cirúrgico, a gente pode ter uma perda da biologia muito importante. A gente perde ali células inflamatórias, a gente perde mediadores da cicatrização. Então, isso tudo é muito importante a gente ter em mente. As principais abordagens que nós temos são essas 4. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma. Primeiro delas, gente, a ORIF. A ORIF é uma sigla em inglês, tá? Que ela significa Open Reduction Internal Fixation. O que seria isso? Seria a abordagem mais clássica, a abordagem padrão, a abordagem que a gente abre e enxerga esse osso inteiro. Elas são muito bem descritas em vários atlas de anatomia, de cirurgia, de ortopedia. Então a gente tem sim um passo a passo e não é abrir no meio do músculo. Nós não vamos fazer miotomias em quase nenhum caso. A gente vai atingir as aponeuroses, a gente vai atingir de maneira que a gente rebata esses músculos e não os incise, né? Realmente, a gente vai ter uma exposição muito superior e a gente vai ter um entendimento dessa fratura muito superior. Nesse caso em questão, essa foto, que foi uma fratura que eu fiz durante a minha residência, eu acho ela muito interessante porque nesse caso em específico, a gente consegue ver estruturas muito importantes de maneira muito clara. Então a gente vê ali um espaço caudal nessa local de fratura que ele está deslocado. O que é isso? Isso aí era provavelmente o local que estava o foco de fratura com os mediadores inflamatórios. Então ele desloca essa musculatura, né? Mais caudal, se a gente olhar ali o indicador do auxiliar, que está com a luva um pouco mais com sangue, a gente vê bem próximo ao indicador, mas não sendo tocado por ele, nem pelo GELP, que isso não pode acontecer, a gente vê o nervo esquiático, né? Uma região caudal ali de fêmur. Então vejam como a visibilidade é boa. A gente tem algumas vantagens, como por exemplo a modelagem da placa, em que a gente pode obter uma boa forma de adequar essa placa nesse osso, que é mais fácil da maneira aberta, né? Porém com uma perda mais evidente da biologia. Por outro lado, gente, pensando agora totalmente na biologia, nós temos as MIPOs como a maior vantagem biológica de todas. MIPO, também como a ORIF, é uma abreviação, é uma sigla, em inglês também, que ela nada mais é do que a Minimally Invasive Plate Osteosynthesis. O que é isso? É uma osteossíntese minimamente invasiva utilizando placa. Então, em ambos os casos ali, tanto um radiuna, que eu fiz pelo acesso crânio-lateral nesse caso, mas que a gente pode usar o crânio medial, né? E na tíbia, ali num acesso medial, nós vemos 2 túneis. Então, a gente faz uma incisão proximal, uma incisão distal, e a gente faz a passagem dessa placa percutânea, sem abrir essa pele, né? Sem abrir, sem divulsionar essas musculaturas de maneira evidente. Se vocês olharem a imagem da direita, a gente mal vê os parafusos. Então, foi uma abordagem muito biológica. A gente tem o foco inteiro preservado. Mesma coisa quando a gente pensa na abordagem da esquerda desse radiuna. Ela foi um pouco maior porque a distribuição de parafusos foram 3 proximais e 3 distais, diferente da outra que eram só 2. Então a gente consegue rebater mais ou menos a pele de acordo com a sua tomada de decisão. Mas nesse caso, o tipo de fratura se beneficiava mais de uma abordagem biológica. Então, por mais que a dificuldade seja um pouco maior, a gente ganha no fator biológico, tá? A tomada de decisão tem que ser balanceada. E o que é tão importante nessa biologia que faz eu abrir mão de enxergar esse osso para fazer uma osteossíntese mais difícil, que eu vou ter mais dificuldade? Os artigos, gente, nos mostram que a MIPO nos dá uma menor chance de não união nessas fraturas, que é uma complicação extremamente indesejada. Além disso, pela menor manipulação, a gente tem que ter em mente que a gente pode ter paralisias desse nervo. Então, as lesões dos nervos, elas são menos frequentes quando a gente faz uma abordagem mais biológica, tá? O tempo cirúrgico, se a gente tem uma experiência adequada, se a gente sabe fazer essa execução de maneira correta, ele tende a ser menor na MIPO, porque você gasta menos tempo abordando e você gasta menos tempo suturando,
Então, consequentemente, esse tempo cirúrgico tende a ser menor. E, claro, você vai ter uma lesão tecidual menor. E a OB-DNT? Se a gente tem na ORIF a abordagem mais agressiva e na MIPO a abordagem mais biológica, porém na ORIF a gente enxerga tudo e na MIPO a gente não enxerga quase nada, a gente tem um meio termo também, que é justamente a OB-DNT, ou também em alguns casos chamadas de OBNT, tá? Que tiram o do. Mas é uma sigla para Open But Do Not Touch. O que é isso em português? É abra, pode abrir, mas você não vai tocar. Então, eu gosto muito de trazer essa ilustração dessa banana sendo descascada, porque a ideia é justamente essa. Você está enxergando toda a banana, você consegue ver, porém, você abriu só uma pequena camada, o suficiente para você ver, e você não vai divulsionar de maneira alguma esse tecido. Você só vai chegar até ele, enxergar o que você está fazendo e ser o mais biológico possível dentro desse padrão. Tá? Então você não vai divulsionar, você não vai tocar esse foco, justamente para preservar o máximo possível desses mediadores inflamatórios. E amino? Amino nada mais é do que a MIPO, exatamente a mesma ideia, porém agora utilizando uma haste bloqueada. Então o N é de nail, ao invés do P de plate. Então a minimally invasive nail osteossíntese é a MIPO com uma haste bloqueada. Então a gente tem uma abordagem totalmente biológica, sem abrir o foco de fratura, fazendo a aplicação biológica de uma haste intramedular bloqueada, como mostra essa imagem da direita, que nós fizemos aqui na Unesp. E claro, gente, como que você vai decidir isso? Existe uma infinidade de fatores para ser levado em consideração, mas o primeiro de tudo, tenha discernimento da viabilidade prática dessa execução. Primeiro, pense em você. Você tem experiência suficiente para fazer uma fratura que você não está enxergando o foco de fratura? Será que aquele osso em específico ele vai ser vantajoso? Será que aquela conformação de fratura vai ser tão importante assim ao preservar essa biologia? Como que estão esses tecidos moles? Eles estão muito inchados? Eles estão dificultando muito a visibilidade? O desvio ósseo, esse osso ele está alinhado, você vai ter que mexer muito para reduzir essa fratura. É muito diferente. A cronicidade também, né, que é importantíssimo quando a gente pensa em fibrose. A formação de fibrose, quanto mais tempo nós temos, mais crônico está essa fratura, mais difícil vai ser a redução. E com uma redução mais difícil, mais complicada, a gente vai ter que manipular mais. E manipulando mais, a gente prejudica mais a biologia. Então, eu trouxe essas duas imagens aqui justamente para a gente ter esse discernimento das diferenças de indicação. No caso da direita, a gente tem uma fratura que praticamente implora pela realização de uma MIPO. Por quê? É o melhor osso para a realização de uma MIPO, que é a tíbia. É um osso que, se vocês pegarem agora e tocarem na face interna da canela de vocês, vocês vão dar de cara com o osso. Então, a tíbia, o acesso cirúrgico é muito fácil, tá? Comparado ao fêmur, por exemplo, ao húmero, né? A gente tem uma quantidade de tecidos moles muito menor, muito inferior, e nesse caso em específico, a gente tem dois fatores extremamente importantes. A gente tem um desvio ósseo ínfimo, muito pequeno, né? Uma fratura cominutiva, que permite que tenha uma mobilidade maior, então que a gente trate de maneira mais elástica, e a gente tem também a fíbula íntegra. A fíbula estando íntegra, ela mantém a estabilidade da tíbia. Então, muito provavelmente, você vai passar com facilidade uma placa, uma haste, de maneira biológica, de maneira percutânea. Diferentemente do caso da esquerda, em que nós temos um fêmur, que já é um osso que o acesso cirúrgico, mesmo na ORIF, ele já é mais desafiador. A gente vê ali um grau de edema dos tecidos moles muito exacerbado, muito grande, tá muito roxo, né, se vocês olharem, então com certeza vai ter muito líquido inflamatório ali dentro. Isso vai dificultar muito a sua abordagem, a seu acesso cirúrgico. Então, se você não tiver experiência, vai ser muito complicado, e muitas vezes o ganho na biologia que você vai ter fazendo uma abordagem biológica não vai superar a sua perda na redução dessa fratura, por exemplo. Tá? Então tenham isso em mente, tenham esse discernimento.
e esse pé no chão para fazer isso. Além disso, tenham sempre em mente os tipos de fratura que nós temos. Da esquerda para a direita, vamos lá, da esquerda nós temos uma fratura exposta num felino. Esse caso eu atendi, já tinha sido operado em outro local, era uma fratura distal de fêmur, só que uma fratura de um gato já adulto e que foi tratado com pino cruzado. E na verdade a gente não era tão distal a esse ponto para ter esse tratamento. Então acabou tendo uma avulsão desse local e causou uma reação ali que gerou a exposição desse implante e, consequentemente, desse osso. Então, é uma das fraturas expostas mais feias que eu já peguei, porque justamente tinha ali ainda os pontos, né, da cicatrização pós-operatória e tinha também a passagem dos pinos ali no canal medular desse fêmur. Aqui a gente tem as fraturas de Salter-Harris, que são muito discutidas, e para quem está na fase final ali de graduação e tem vontade de estudar para residência, de prestar uma prova de residência, tenham essas fraturas em mente, porque é muito frequente de cair em provas de residência, tá, gente? Então, a gente tem nas fraturas de Salter-Harris 6 tipos. Antigamente, nós tínhamos 4 classificações. Depois foram expandidas para a 5ª e depois para a 6ª, tá? Então, a gente tem fraturas ali das linhas de crescimento, só que com diferentes desenhos, diferentes formatos, né? A tipo 1, ela é uma fratura propriamente dita na linha de crescimento. Já a tipo 2, ela sobe para proximal. Então, ela tem um componente na linha de crescimento e um componente metafisário, tá? Na tipo 3, a gente tem uma fratura também combinada, em que a gente tem uma fratura da linha de crescimento, mas descendo para as epífises. Na tipo 4, a gente tem os dois casos juntos. É como se fosse uma tipo 2 e uma tipo 3 somadas. Então, a gente tem o acometimento da linha de crescimento, propriamente dito, da região metafisária e também da região epifisária. Então, são 3 regiões acometidas. É um grau de deslocamento, de instabilidade muito grande. E o tipo 5 e o tipo 6, que são um pouco mais recentes e um pouco menos discutidas, são as fraturas compressivas dessa linha de crescimento. A do tipo 5 é quando a gente tem uma compressão total dessa linha de crescimento. Já as do tipo 6, nós temos uma compressão focal da linha de crescimento, o que pode ser muito importante para um desvio angular futuro, provavelmente, né? Gerar um VAL, um VAR, um procurvato, um recurvato, uma infinidade de desvios que podem acontecer. No canto superior direito, nós temos ali as fraturas que envolvem os acidentes ósseos, as inserções, né? Que são as fraturas por avulsão, que nós chamamos. Então, ali a gente tem trocânter maior, a gente tem a região de cotovelo, a gente tem a região de tornozelo, regiões muito importantes que têm musculaturas muito importantes e tendões muito fortes atuando ali, agindo no movimento. Então, com isso, a gente consegue atingir uma força muito grande nesses ossos e que, se por algum motivo tiver um trauma ou uma lesão que não permita que esse osso esteja bem, ele vai ser avulsionado. E, por fim, a gente tem as fraturas classificadas pela AO, que é hoje a maior instituição de ortopedia, tanto veterinária quanto humana. E a gente tem uma classificação que é chamada de classificação alfanumérica, que é baseado tanto em letras quanto em números, para que a gente possa descrever de maneira muito fácil e muito efetiva a localidade dessa fratura e qual o desenho dessa fratura, tá? Então, de acordo com o código que foi gerado entre essa combinação de letras e números, nós vamos poder descrever de maneira muito precisa a localidade dessa fratura. E por fim, gente, para a gente entrar efetivamente no planejamento, isso é muito importante e, novamente, reforço, para quem quer entrar na residência, esse tipo de fratura, esse conceito, na verdade, né, ele é muito importante. Se alguém tiver com coragem aí para arriscar, eu gostaria de perguntar para vocês, na opinião de vocês, qual fratura se deforma mais, a da esquerda ou a da direita? Se alguém quiser arriscar. Esquerda. Isso. Eu não consigo ver o nome, nem a digitação, mas aí quem falou da fratura da esquerda acertou, tá? Por quê, gente? As fraturas de linha simples, como é o caso dessa fratura da esquerda, que é uma oblíqua curta, elas têm uma deformação comparativamente
ao gap inicial, que é o orifício, né, dessa fratura, muito maior do que quando comparado a uma fratura que esse osso já está totalmente tomado. Explicando de maneira didática, a gente tem esse vídeo de maneira muito fácil, que é um vídeo também da O, tá, gente, dessa organização. Então aqui, ó, para contextualizar vocês, na esquerda, a gente estaria mimetizando a fratura da direita anterior, que é uma fratura cominutiva, com um alto trauma envolvido, né, e sendo uma linha múltipla. E na direita a gente tem essa estrutura com uma oblíqua curta, que seria a imagem da esquerda anteriormente. Então, reparem, gente, quando a gente faz uma movimentação, qual fragmento se distancia mais? Então, aqui é da esquerda, que é uma fratura cominuta. Esse foco de fratura, ele abre pouco. Quando a gente mexe o mesmo tanto nessa linha da direita, olha o tanto que esse foco de fratura é deformado. A gente tem um espaço muito grande. Conseguem perceber a diferença? Então, gente, quando a gente tem uma linha simples, vou colocar aqui de novo enquanto eu vou falando. Quando a gente tem uma linha simples, a gente tem uma deformação comparativamente muito maior ao gap inicial, porque o gap inicial ele é pequeno, então qualquer deformação vai ser muito grande. Então são fraturas muito sensíveis à deformação, elas vão sofrer muito movimento, e a gente precisa, por consequência, dar uma estabilidade um pouco mais rígida do que quando comparada a essas linhas de fratura que permitem uma mobilidade maior, que a gente pode ser um pouco mais biológico e fazer estabilidades mais elásticas. O que é isso que eu estou falando para vocês? Isso nada mais é do que o famoso conceito de strain, que é o conceito da deformação, o princípio da deformação. Então, para resumir para vocês o que foi falado, fraturas de alto strain, ou seja, linhas simples, elas têm uma estabilidade, elas demandam uma estabilidade mais rígida. Como que você faz uma estabilidade mais rígida? Você vai utilizar implantes mais robustos, então uma placa mais grossa, né, de um sistema superior, e uma compressão interfragmentária, que vai gerar um movimento menor nesse foco de fratura. Por que eu falo menor e não nulo? Porque toda fratura, quando a gente faz o tratamento, vocês têm que ter em mente que ela sempre vai ter um pouco de movimento. E se não tiver nenhum grau de movimento, ela não vai consolidar, tá? Isso a gente tem que ter esse balanço. Então, pensar o tipo de fratura para qual tipo de estabilidade. Já as fraturas de baixo strain, elas vão demandar uma estabilidade mais elástica. Então, a gente precisa retomar o comprimento desse osso, que geralmente vai estar encurtado. O alinhamento desse osso é importante, porque quando a gente tem uma fratura cominuta, isso pode acontecer. Pode ter uma torção, pode ter uma rotação desse membro. Então, a gente tem que novamente alinhar a parte proximal e a parte distal desse osso. Ou seja, as articulações têm que estar no seu direcionamento padrão. E a área de trabalho desses implantes, de maneira geral, pode ser mais longa. O que é a área de trabalho? É a distância do foco de fratura até o primeiro componente estabilizador. Então, no caso de uma placa, por exemplo, é a distância do foco de fratura até o primeiro parafuso proximal e até o primeiro parafuso distal. Então, quanto mais longa essa distância, maior é a ponte, maior é a área de trabalho e mais elástica vai ser a sua estabilidade, que é mais indicada, de maneira geral, em fraturas de baixo strain. Esse conceito, gente, ele é um conceito muito antigo e realmente ele é muito aplicável. Então, vocês podem utilizar isso na tomada de decisão. Porém, tenham parcimônia, tá? Existem casos isolados em que essas regras mudam um pouco. Um exemplo bem fácil de explicar para vocês é, por exemplo, filhotes. Filhotes, eles tendem a responder muito melhor a uma estabilidade biológica do que a uma estabilidade rígida. Provavelmente a estabilidade rígida também vai dar certo, mas, por exemplo, uma linha simples em um osso facilmente aplicável por mipo, como, por exemplo, uma tíbia, em muitos casos a biologia é tão exacerbada, é tão potente nesses filhotes, que ela por si só dá conta, mesmo com uma estabilidade mais elástica, até pensando na remoção desses implantes depois, tá bem? Então, o importante é sempre ter a parcimônia, sempre saber o porquê você está indicando essa técnica e quais as vantagens e desvantagens. Eu deixei aqui essa lista de algumas bases biomecânicas que nós teremos que estudar com o passar do tempo, né? Quem está na residência, prestando residência, nessa fase final de graduação,
eu deixei aí os asteriscos nas questões que mais são abordadas na residência. Então, peso da eletricidade, por exemplo, é algo que é mais fácil o entendimento e que cai muito nas provas de residência, tá? Explicar a regeneração óssea, a teoria de strain, que eu expliquei agora para vocês, cai demais isso, tá, gente? De alto strain, baixo strain, qual o tipo de estabilidade, qual o tipo de implante que eu vou utilizar, tá? Mas existem conceitos mais complexos, que é já para quem atua na área. Então, o conceito de complacência, conceito de área de trabalho, que eu acabei entrando um pouquinho agora, o módulo de elasticidade de Young, que é, por exemplo, importante para a gente entender a diferença de indicação quando a gente pensa no titânio e quando a gente pensa no aço, tá? Que tem particularidades cada um desses materiais, mas, infelizmente, pelo tempo, a gente não consegue abordar tudo, e o foco, claro, é o planejamento na osteossíntese. Mas para vocês entenderem, a gente precisava ter retomado todos esses conceitos para pelo menos nivelar todo mundo, tá? Então, gente, vamos aprender a planejar com o software agora, tá? Antes de eu entrar no planejamento, alguém tem alguma dúvida? Ficou tudo claro até agora? Sem dúvidas? Bom, então vamos lá. Então vamos falar do planejamento com o VPOP. Primeiro de tudo, para quem não conhece, o que é o VPOP, gente? O VPOP, ele nada mais é do que um software de planejamento, né, um programa, que ele foi criado por um ortopedista humano. Então, foi um médico humano que criou e desenvolveu esse software, tá? O nome dele é Rory Payton, e ele pensou nisso em 2014, justamente porque ele viu que estava muito deficiente a forma de planejar cirurgias ortopédicas nos hospitais humanos, e que essa deficiência estava gerando inúmeras complicações técnicas, tá bem? E com isso, as complicações estavam aumentando. O VPOP ele veio para facilitar o planejamento e aumentar a acurácia desse planejamento por meio de ferramentas simples, tá bem? Então, o que é importante a gente ter em mente? Tem como a gente planejar sem o VPOP? Com certeza. Então, aqui, novamente, é um caso da residência. Eu trago muito casos da residência nesse tipo de palestra, porque na residência eu nunca utilizei o VPOP. Então, eu sabia como usar, mas ele é um software pago. E na época da residência, eu não tinha condições de ter acesso a esse programa. Então, a gente fazia o planejamento no modo raiz, a gente fazia de outras formas. Igual aqui, eu estou mostrando uma ideia em que a gente tinha um magnificador, que é muito importante, e eu fazia a sobreposição desses implantes. Então, a gente pegava na tela do computador, pegava ali o tamanho do magnificador, deixava ele em escala real na tela desse computador, e com isso, sabendo o tamanho real desse osso, eu conseguia sobrepor as placas e ver qual seria o melhor sistema a ser utilizado. Existe uma série de limitações nesse tipo de planejamento? Com certeza, existe uma série de problemas, né? E série de coisas que pode gerar o erro na técnica. Porém, era o que estava à minha disposição e a gente estava fazendo o melhor baseado no que nós tínhamos. Então, nesse caso, por exemplo, em específico, o planejado e o executado foi muito fidedigno, foi muito próximo. E era a maioria dos nossos casos nesse padrão. A gente conseguia ter um planejamento e uma execução muito assertiva, tá? Mesmo sem o VPOP. Mas vocês vão ver aqui agora como que ele facilita e como que melhora a acurácia. Aqui é o caso de uma TPLO em que a gente planejava. Nesse caso em específico, novamente, sem o VPOP, então eu tinha os templates, nesse caso é da empresa Cão Médica, tá? Que nada mais é do que um papel que, por transparência, a gente consegue sobrepor na tela do computador a linha de corte. E depois um outro template vinha com a placa, que a gente sobrepunha esse primeiro template, e com a imagem magnificada a gente podia ver o tamanho de placa adequado para esse tipo de cirurgia. Então, nesse caso, a gente fazia o planejamento dessa forma. E, de novo, tinham bons resultados, né? Só que com o VPOP, gente, vocês vão ver agora, olha a diferença do grau de acurácia, olha quantas medidas eu consigo tirar, olha a simulação da cirurgia já está feita aqui. Então, se vocês olharem esse gapzinho em preto aqui, essa região deslocada que eu estou apontando com o mouse aqui, ó, acho que não apareceu o mouse, né? Aqui. Essa parte é justamente a rotação do fragmento proximal na TPLO. Então, a gente tem uma assertividade muito grande porque a cirurgia já está feita, né? Ela já
você está vendo como vai ser o resultado final. Não vou entrar em muitos detalhes, porque é justamente o que vocês vão abordar amanhã, né? E o passo a passo, gente? Então, como que seria esse passo a passo? O primeiro, é necessário que você tenha uma conta, ela pode ser gratuita ou não, mas a versão gratuita, ela tem as funções são muito limitadas, então, para a maioria das fraturas, você não vai conseguir um planejamento tão eficaz, então é realmente necessário ter a versão paga, e você pode utilizar tanto a versão online, por meio do site, ou você pode baixar, fazer o download aí do programa direto na tela do seu computador, e você já vai ter o programa instalado no seu computador. As radiografias, elas precisam estar com todos aqueles requisitos que nós já discutimos previamente, e é importante também que a empresa que vocês utilizem tenha os templates já colocados no VPOP. Algumas empresas, mesmo empresas grandes, de bons sistemas, elas não têm templates no VPOP. Então é importante que vocês tenham essa informação antes de adquirir o pacote de dados ali do VPOP, tá? E o que eu gosto muito de fazer? Eu gosto muito de imprimir esses planejamentos para levar para o centro cirúrgico. Então a gente faz todo esse planejamento, imprime e deixa na parede para ir acompanhando em tempo real todas as medidas que nós fizemos. E, gente, é sempre importante nós termos pelo menos 2, 3, 4 planos. Sempre tenham pelo menos mais um. É importante que a gente tenha a humildade de saber que muitas vezes, principalmente no que tange osteossíntese, nós vamos ter imprevistos, por mais experiência que nós tenhamos. Então, na TPLO, que vocês vão aprender amanhã o passo a passo, vocês vão ver que o grau de execução, o grau de planejamento, em termos de ser fidedigno, é muito superior ao planejamento de fratura. Por quê? Porque na TPLO, a execução é extremamente baseada num passo a passo. Já na osteossíntese, você vai ter que se adequar ao que você encontrar na fratura. Claro, com planejamento, mas é importante que vocês tenham essa distinção. Então, gente, feito a obtenção do programa, ou mesmo de maneira online, como eu estou mostrando aí, que é por meio do site, né? Vocês vão entrar aqui na opção login ou criar uma conta, né? Feito isso, vocês vão ter acesso a essa tela, tá? Que é basicamente a tela inicial do VPOP, em que vocês podem, nessa barra, pesquisar os casos que vocês têm, podem aqui adicionar informações específicas ou notificações, vocês podem ter uma infinidade de opções aqui de templates, customizar esses templates. Aqui tem algumas informações propriamente ditas do usuário e do programa, que não tem grande importância no planejamento. E aqui são os casos que vocês têm, né? Então, coloquei aqui alguns testes só para que vocês tenham em mente como que funciona. E aqui é onde vocês adicionam esses casos novos. Então, além de tudo, uma vantagem muito grande que eu vejo no VPOP é a forma de você armazenar esses casos. Você vai ter os seus casos concentrados aí em um só local que você vai poder pesquisar. Então, como que você adiciona um caso? Você vai clicar ali na colocação de novo caso. E aqui, gente, o VPOP, ele é muito amplo, tá? Vocês nem precisam utilizar tantas funções como eles têm, mas está à disposição uma infinidade de ferramentas aí que vocês podem estar utilizando. Então aqui eu estou mostrando para vocês o grau de detalhes que eles colocam. Então você vai poder pôr o nome do seu paciente, as informações específicas desse paciente, nessas case notes, né, que seriam as anotações. Vocês podem colocar o tipo de abordagem que vocês querem fazer, né, a distribuição de parafusos, como que você pensou de fazer plano A, plano B, plano C, plano D, tudo você pode colocar. Depois eles dão a opção de vocês fazerem como se fosse um prontuário mesmo. Colocar ali informações do tutor, a raça, espécie, peso, gênero, tudo isso, quando vocês trabalham com sistemas na sua clínica, no seu hospital, vocês podem colocar ali a data de nascimento, para ir lembrando de vacinação, esse tipo de coisa, histórico médico, tá? O número do ID, que geralmente vocês vão ter no prontuário, nas fichas de vocês, para deixar anotado, né? Então, se tem alguma comorbidade associada, tudo isso pode ser colocado. E aí, gente, feito isso, colocado todas as informações que vocês vão ter à disposição ali, vocês vão efetivamente adicionar
as imagens, né? Como que vocês vão adicionar as imagens? Vocês vão vir aqui nessa região de imagens, tá? Onde tem Add or Drag and Drop Images. Então, vocês vão poder pegar das pastas de vocês, tem que baixar essas imagens antes, tá? E fazer o download aqui nessa região, para que vocês tenham acesso aos documentos que vocês têm no computador de vocês. Como eu cliquei aí e apareceu uma pasta de documentos, tá bem? Adicionadas imagens, vocês vão... Nesse caso em específico, gente, eu coloquei um filhotinho, tá? Se vocês olharem, ele tem uma fratura de tíbia, que é o que nós vamos planejar, mas reparem também que proximalmente ele tem uma fratura de fêmur, tá? Uma fratura diafisária, inclusive uma fratura bem capciosa. Por quê? Novamente, se você não tiver o olho treinado, essa fratura poderia passar despercebida. Mas se a gente olha numa projeção ortogonal, uma projeção crânio-caudal desse fêmur, a gente vai ter uma imagem muito diferente, tá? Se vocês repararem aqui na esquerda também, vocês podem ver que tem uma radiografia médio-lateral, tem a radiografia pós-operatória, tem a crânio-caudal. Então, tem todas elas dispostas ali para que vocês possam armazenar no programa, tá? Quanto ao planejamento, vocês já têm as imagens colocadas no programa, como que vocês vão começar esse planejamento? Primeiro de tudo, é importante vocês calibrarem essa imagem. Então, tudo aquilo do magnificador que nós conversamos, a gente vai pôr em prática agora. Então, vocês vão abrir aqui as configurações, vocês vão... aqui eu estou só mostrando, né, todas as opções que nós temos. Os implantes, existe uma infinidade de implantes disponíveis, de uma infinidade de empresas, como vocês podem ver. Aí é cerca de 1/3 do que tem, tá? No vídeo em questão aí que eu filmei, eu coloquei para pesquisar o tipo de placa também que vocês podem colocar. A internet não estava muito boa, então acabou não aparecendo, mas geralmente quando você digita já aparece do lado, igual apareceu agora. Você colocar TPLO, vai aparecer todas as placas de TPLO que eles têm. E para começar, você vai ter que ir ali na função imagem. Nessa função imagem, você pode ver a técnica do raio-x e várias outras questões que podem ser abordadas. Como que a gente começou? A gente foi ali em calibração da imagem. Clicado nisso, ele vai pedir para você colocar uma escala no seu marcador, tá? Um adentro. Se vocês não fizerem a calibração da imagem e forem tirar uma medida, automaticamente o VPOP vai levar vocês para essa tela. Por quê? Porque ele só começa a fazer mensurações, a tirar medidas, depois que vocês tiverem calibrado essa imagem corretamente, justamente para minimizar erros. Então, feita a calibração. Se vocês olharem, a gente pode virar esse animal e o marcador, ele é uma esfera. Nesse caso, a gente está vendo uma linha. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o circle, né, que é o círculo. Então, olha como muda ali a delimitação. A linha é só uma linha reta e o círculo, ele é uma estrutura esférica. Aqui que eu estou mostrando, vocês vão ter diferentes tamanhos, tá? Reparem, gente, que na imagem está identificado como 15 milímetros, tá? Que diferente daqueles 25,4 que eu tinha comentado, que é 1 polegada ou 2,54 centímetros. O que acontece? Essa clínica em questão que me enviou a imagem, eu já tinha feito cirurgia lá, então eu sabia que, na verdade, eles colocaram errado, porque o magnificador, ele é sim de 1 polegada. Então, só para vocês verem que não está errado aí no vídeo, tá? Realmente foi erro na colocação da imagem ali dos 15 milímetros. Era para ser 25,4. Que o 15, ele é outro padrão, tá? Algumas empresas fazem sim o de 15. Então, muito bem. A gente vai colocar ali a medida desejada, que é de 2,54, e com isso a gente vai colocar exatamente nos pontos de referência dessa esfera, desse magnificador. Para isso, gente, vocês podem dar zoom na imagem, vocês podem chegar ao mais próximo para ficar bem preciso. Ó, agora eu estou aumentando, vocês conseguem ver que tem alguma partezinha que pode estar errada ou que está certinho. Nesse caso ficou muito bom. Então você só vai vir em calibrar a imagem e a partir daí, se vocês separarem, eu estou apontando ali, ó, a questão de quantos milímetros por megapixel você vai ter, tá? Então, a partir desse momento da calibração da imagem, a sua escala está real. Então, todos os implantes que você jogar, todas as medidas que você tirar, vão estar em tamanho real e as medidas vão ser as medidas reais desse osso.
Agora a gente vai fazer as mensurações e as anotações iniciais. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem a ferramenta de texto, tá? Essa ferramenta de texto a gente usa muito na TPLO, mas também nas osteossíntese. Então, nesse caso, eu coloquei o nome do paciente para quando eu imprimir ficar mais fácil de lembrar qual é. O istmo, gente, nada mais é do que a porção mais estreita desse osso. Existem 2 istmos que nós podemos medir, e ele varia de osso para osso, né? Mas todos os ossos, nós temos 2 istmos que a gente pode medir. O istmo de cortical a cortical, de córtex a córtex, né? Que é o tamanho do osso, a largura desse osso propriamente dita, e o istmo do canal medular. O que seria isso? Seria a porção mais estreita do canal medular desse osso, tá bem? Então aqui eu coloquei as duas para a gente ter essas mensurações, e eu estava mostrando para vocês que assim como no Word, a gente pode jogar essa imagem justificada para lateral, né, centralizada, então de acordo com a sua preferência. Além disso, vocês podem alterar o tamanho dessas letras, né, a opacidade desse fundo da cor e também a cor que vocês vão querer nesse texto de vocês. Então aqui tem a opção verde, amarelo, azul, branco, o que vocês quiserem. Eu gosto de escolher o que vai dar mais destaque nas letras de acordo com a técnica radiográfica empregada. Então, geralmente, eu acabo usando mesmo o branco ou o amarelo, tá? Mas vocês podem usar o que for. Aí, eu estou mostrando uma ferramenta muito interessante, que é esse Content, né? Que vocês vão poder escolher textos já padronizados de fábrica. Vocês vão ver ali que tem para CCWO, para TPLO, THR, que é Total Hip Replacement, que para quem não sabe é a prótese de quadril, né? Então a gente tem textos já pré-fabricados que vão já nos dar medidas para você só preencher, que são planejamentos já muito bem executados, muito bem estabelecidos, né? Diferente das osteossínteses, em que cada caso é um caso. Dito isso, feito isso, nós vamos fazer o apontamento de 2 estruturas muito importantes, principalmente quando a gente pensa em filhotes, como esse caso em questão. Eu gosto muito de fazer isso, que é delimitar exatamente o ponto mais proximal e o ponto mais distal dessa fratura, tá? Nesse caso aí eu mudei a opção da seta para uma esfera, né, para ficar mais fácil. Vocês podem ajustar ali, são 2. Vocês podem aumentar essa esfera deixando ela mais larga ou deixando ela mais delgada, de acordo com a preferência sua, da estrutura que você vai querer mostrar. A cor também vocês podem alterar, de acordo com a preferência, né? Nesse caso aí eu deixei em amarelo mesmo, para ficar mais fácil de visualizar, né? E agora eu estou mostrando para vocês o eixo anatômico, tá? Basicamente tem 2 eixos importantes nos ossos. Nós temos o eixo neutro e o eixo anatômico. O eixo anatômico, ele vai respeitar efetivamente a anatomia desse osso. Então, nesse caso, a gente vai ter uma linha que passa no osso, tá? Como que seria isso? Geralmente a gente usa as medidas de 25% e de 50%, mas como eu mostrei aqui, vocês podem alterar, tá? Então aqui, pensando nessa linha sendo o tamanho do osso, esse aqui seria o de 50% e esse aqui o de 25%, né? Então a gente pode fazer as adequações dessa porcentagem, se a gente quiser uma diferença maior ou menor dos pontos de referência. Esse length que ele está mostrando é o comprimento, né, que a gente tem, e a gente vai adequar a largura dessas esferas, né, o raio dessas esferas, de acordo com o osso em questão, tá? Então aqui eu estou mostrando para vocês que eu coloquei no centro da articulação proximal, no centro da articulação distal, e agora eu estou adequando a diáfise desse osso, as 2 esferas, para que a gente tenha o eixo anatômico desse osso, propriamente dito, tá? Tanto essa esfera distal quanto essa esfera proximal. Então, esse seria o eixo anatômico desse paciente. Mas para uma osteossíntese ele não tem tanta importância. Essa ferramenta é muito interessante, que é a ferramenta de reposicionamento. Se a gente vê essa opção aí de Start Drawing, é como se fosse começar a desenhar. A gente vai ver que a gente consegue fazer o formato desse osso, né, o diagrama desse osso aí. Eu estou isolando, nesse caso, a porção proximal, né, o fragmento proximal desse osso,
E a partir do momento que eu delimito o que é o fragmento proximal e coloco na ferramenta DON, eu consigo mover livremente esse osso, tá? Eu consigo fazer a movimentação de acordo com a minha vontade. E também eu destaquei ali que eu consigo rotacionar esse fragmento. E de acordo com o tanto de rotação, ele vai me mostrar os graus que foram corrigidos. Isso para TPLO, vocês vão ver que vai ser importantíssimo, tá, gente? Para as osteossínteses um pouco menos, mas para muitos casos isso vai ser importantíssimo. Então aqui eu estou reposicionando para quê? Para a gente ver como que é o osso real, tá? Uma boa forma de você fazer isso é com a radiografia do membro contralateral, que ele vai estar íntegro. Mas nesse caso em específico não estava disponível. Então a gente pode fazer a ferramenta de reposicionamento. Certo? Feito o reposicionamento desse osso, nós vamos medir os istmos. Então, primeiro, o istmo que está sendo medido é o istmo de cortical a cortical, de córtex a córtex. Então, vejam bem, aqui eu estou procurando o local mais estreito desse osso. Então, eu estou vendo onde que esse osso está mais delgado. Esses pontos, eles já são, de maneira geral, padronizados. Mas claro que sempre vai ter uma variação anatômica de paciente para paciente. Então, tenha em mente que é sempre o local mais fino, mais delgado, mais estreito, né? Então, encontrei. O de córtex a córtex, a gente vai pegar o osso como um todo, né? Então, eu estou ali na córtex trans, já adequado. Estou dando um zoom para ajustar melhor na córtex cis. E estou mostrando também que existe essa ferramenta em que a gente pode rodar o raio-x. Nesse caso, ficou bem mais fácil de ver dessa forma, né? E claro, você pode ajustar suas mensurações, o seu texto, de acordo com a sua vontade, né? Então, ali eu estou traçando, e conforme você vai puxando, reparem que o valor vai sendo ajustado. Então, nesse caso em questão, né? A gente, se fosse algo circular, né? A gente poderia fazer o raio, ou o diâmetro, né? Que já estaria demonstrado ali. E nesse caso, como a gente só quer saber o comprimento, a gente pode obter o valor ali de 7, tá? 6,9. O que eu estou fazendo agora para vocês, até pausei para conseguir explicar melhor, seria pegar uma dessas esferas de movimentação e eu consigo deslocá-las livremente, mudando o ângulo, né? O direcionamento dessa reta. Quando eu clico nessa ferramenta Line Angle, eu travo essa possibilidade de deslocamento. Então, reparem que eu consigo estender ou alongar essa reta, mas se eu jogo meu mouse para cima ou para baixo, ele não se altera. Então, isso é uma excelente ferramenta para quando a gente quer travar um ângulo que às vezes está sendo difícil de medir. E existe essa segunda ferramenta também, que é esconder ou mostrar o valor da mensuração. Então, você clica nesse olhinho ali, ele vai omitir esse valor, porque às vezes vai ter tanta mensuração que vai poluir a sua imagem radiográfica, e se você clica nele de volta, vai voltar a imagem, tá? Então, vejam que agora, que foi colocado com mais atenção, já mudou para 7,1, né? Que é o valor que está ali de istmo de cortical a cortical. Então, percam tempo aí, tá, gente? Isso é importante para a tomada de decisão de vocês. Percam tempo nessa parte. E o istmo de medular agora. Novamente, nós vamos nas ferramentas, ferramenta de mensuração linear. Nós vamos ver agora, na mesma porção do istmo, só que agora do canal medular. Então, reparem que eu estou só na parte do canal. Essa mensuração diminuiu bastante. Então, de 7,1, ela passou para 3,1. Isso é importante pensando em uma haste intramedular bloqueada, em um pino intramedular normógrado ou retrógrado, né? Qualquer aparato, qualquer coisa que vá ser utilizada intramedular, tá bem? Tudo isso a gente pode ter esse valor mensurado já no pré-operatório. Agora eu estou fazendo a mensuração total do comprimento desse osso, então de articulação a articulação, né? Então efetivamente a mensuração do osso, né? E o que eu queria chamar a atenção para vocês? Esse paciente em questão, ele é um filhote. O filhote, ele tem uma particularidade muito importante, e justamente por isso que eu coloquei esse raio-x aí. Esse filhote, ele tem as linhas de crescimento ainda muito abertas, e justamente por isso a gente sabe que a gente não pode
colocar implantes na linha de crescimento, salvo raras exceções também. Mas, de maneira geral, a gente evita a colocação para evitar desvios angulares futuros e problemas, retardos no crescimento. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mensuração da área real que a gente tem de trabalho para colocação de implantes nesse osso. Então, aqui eu estou mensurando justamente onde eu posso pôr a minha placa ou qualquer implante que fosse utilizado. Então, esse é o comprimento efetivo, o comprimento real desse osso, tá? É a área de trabalho que eu tenho como estoque ósseo para ser colocado ali na correção dessa fratura de diáfise de tíbia. Que vejam que deu quase 13 centímetros ali, 3 milímetros, desculpa, de diferença. Tudo isso por conta das linhas de crescimento que eu estou deixando ali em destaque. Reparem também que aqui em rosa, gente, quando a gente traça duas linhas que se cruzam, ele já automaticamente mostra para a gente o ângulo que forma entre essas duas linhas, tá? Então, novamente aqui eu estou usando aquela ferramenta do pointer, né, para deixar bem fixo ali onde está a minha linha de crescimento e onde eu tracei inicialmente o comprimento desse osso, né? E de novo usando a ferramenta de pointer, só que agora eu vou levar para a região distal, para novamente eu ter ali noção da área que eu tenho de estoque ósseo para correção dessa fratura. Aqui, gente, eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho das medidas de ângulos, né, que eu tinha comentado para vocês. Então, vejam bem que eu estou traçando duas retas paralelas. Quando a gente traça duas retas paralelas, ele não mostra o ângulo, porque, obviamente, não tem um ângulo formado entre eles. Quando eu cruzo essas linhas, existe em rosa ali um ângulo que é formado. E, de acordo com a movimentação dessas linhas, automaticamente esse ângulo vai sendo ajustado. Isso quando eu mexo nas extremidades. Porém, se eu quiser mudar o ângulo ali escolhido, basta eu clicar no centro da intersecção dessas linhas, né? E eu vou alterando qual ângulo que eu quero mensurar, qual ângulo que eu quero ter em ênfase ali, né? Em destaque, tá bom? Então vocês veem que tem uma discrepância ali. E também existe a possibilidade de eu movimentar todo esse pivô. Então eu pegar toda essa estrutura sem alterar os ângulos. É só a gente ver onde que você vai pegar. Se você pegar na extremidade, você consegue alongar ou abaixar, né? Estender ou alongar essas linhas. Porém, para o ângulo, é sempre no meio que você vai pegar para não alterar esses ângulos, tá bem? Então, sempre na intersecção das duas retas. Novamente, eu posso utilizar, né, aquela ferramenta de travar os ângulos, se eu não quiser alterar esse ângulo e só quiser medir o comprimento, tá? Se estivesse no osso, por exemplo. Novamente, não é tão importante para as fraturas, mas já dando uma introdução também para a aula de amanhã. Feito isso, gente, a gente tem que escolher o tipo de implante para aquele paciente individualmente. Então, a gente vai usar uma haste intramedular, a gente vai usar um fixador esquelético externo, a gente vai usar uma placa bloqueada. Essa placa a gente vai associar ou não ao pino? Porque quando a gente associa, a gente já não tem mais só uma placa, a gente tem um plate and rod, certo? E para isso, o principal fator que a gente vai ter em mente é o strain, justamente o strain que nós comentamos, em que a gente vai ver se essa fratura tem um alto ou um baixo strain. E de acordo com isso, a gente pensar na quantidade, na rigidez que a gente vai ter desse construto. No caso, gente, cada um vai ter uma indicação diferente. Então vamos lá. Escolhendo primeiro o sistema desse implante. Para a gente escolher o sistema de implante, a gente tem que pensar na porcentagem da distância de córtex a córtex, tá? Para a gente ver a densidade desses implantes. Então, nesse caso, eu peguei aqui, ó. Reparem que eu estou na calculadora, né? 7, o que seria esse 7? É o que eu apontei aqui, ó, o istmo de cortical a cortical, 7,1. Então, eu estou fazendo a porcentagem de 25% desse 7, que deu 1,75. O que é esse 1,75? Se eu quisesse usar 25% de densidade de implante,
eu usaria um sistema 1.7, tá? Que, se eu não me engano, só a Fixin tem. Se eu quiser aumentar, que é o que eu vou calcular agora, então vamos lá, esse 7, né? Eu vou pôr 0,25, vai dar 1,75, como eu mostrei. Se eu quiser pôr mais densidade, então não mais 25%, eu quiser pôr 30, 35%, então 35% seria um sistema 2,45 ou 2,4, né? Que a Steel tem, a Engevet tem, várias empresas têm, tá? E se eu quiser usar 30%, que é o que estava no início, daria 2 centímetros, 2 milímetros, desculpa, que é o sistema 2.0, que a maioria das empresas tem. Então, com Médica, Lincivet, Focus, todas elas vão ter sistemas 2.0, tá? Feito isso, eu sabendo o tipo de sistema, né? Isso vai variar, gente, essa porcentagem que eu calculei é baseado em uma placa, tá? Por que eu estou pensando na placa? Nesse caso em questão, a gente tem um filhote, então a biologia está bem alta, né? A gente tem a biologia ao nosso favor, e a gente tem uma linha simples. Olha que interessante esse caso. É um caso em que a gente pensou em ser mais biológico ao invés de ser mais mecânico, justamente pelo fator idade, nesse caso, né? Que é um fator clínico e biológico, tá bem? Então, tá errado se vocês quiserem usar um sistema mais rígido? Não. Você poderia usar, por exemplo, uma placa em função compressiva? Poderia, sem problema algum. Poderia utilizar um fixador esquelético externo percutâneo para não abrir nada esse foco de fratura? Poderia, é um filhote, é uma possibilidade, tá? Mas nesse caso em questão, eu, por particularidade, familiaridade com a técnica, optei por planejar uma placa em função MIPO, tá bem? Uma função mais elástica, favorecendo a biologia. E no caso em questão também, por ser um filhote e por ser algo mais elástico, eu pensei em adotar sistema utilizando titânio, tá bem? Que tem essa questão bem favorável, principalmente no que tange filhotes. Então, continuando aqui, eu vou pesquisar os implantes agora. Ah, gente, outro detalhe também. Quando a gente fala de haste intramedular, fixador, essa conta dos 25%, 20%, 30%, isso altera, tá? Na placa em questão que a gente tem de 25% a 35% de margem para trabalhar entre os sistemas, tá? Então, no caso ali, eu escolhi uma placa de TPLO. Se vocês olharem aqui, ó, ela é da Fixin. E esse modelo em específico, a Fixin tem algumas nomenclaturas específicas. Então, no caso, ela não coloca aqui o tamanho, como, por exemplo, 3,5. Ela vai colocar Clover Large. E aí você tem que saber de acordo com o padrão dela, tá bem? Então, a Clover Large, a gente pode ir ajustando para Clover Mini, Clover Micro, Large Breed, que é esse caso, que é para um animal muito grande, né? E aqui, eu só queria mostrar para vocês que o implante vai sendo adequado de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu desejo ali para aquele planejamento em específico. Então agora eu estou procurando ali a marca Steelvet, que é uma marca que eu tenho implante, que eu trabalho, então eu consigo adequar o meu planejamento a ela. Feita a Steel, eu vou selecionar as placas, né? Então vamos passar ali para... No caso, eu já dei aqui o comentário que a gente vai escolher a Steel, porque, novamente, é o que eu trabalho. Mas para você escolher o seu sistema, você tem que ter em mente qual sistema que você trabalha. Então, se você tem uma empresa específica, tudo bem, você pode continuar com ela. Mas, novamente, antes de você assinar o software, veja se seu implante de uso no dia a dia, ele está presente os templates no VPOP. Tá? Algumas empresas não têm, mesmo empresas grandes, empresas de qualidade, muitas vezes não terá, tá bem? Então, aqui eu deixei alguns exemplos de empresas que têm sim disponível, como por exemplo a Engevet, a Fixin, que eu já mostrei a placa, a Lincivet, a Steel, que é o que eu vou usar nesse caso, a Focus, a Kion, que é uma empresa estrangeira, mas existe uma infinidade de empresas, tá, gente? Isso aqui são alguns exemplos apenas. Tenham em mente só que vocês precisam ver antes se tem ou não o template específico. Então, muito bem, vamos escolher agora a placa, visto que a gente vai fazer uma MIPO, né, para ser mais biológico.
colocando placa nesse tipo de fratura. E vejam como já está ficando diferente, né, esse raio-x, como já tem várias mensurações, né? Então ali eu selecionei a marca, né, Steel Vet, e em procurar implantes, ó, olha quantas opções eles mostram. Então 2,7, 3,5, placas híbridas, placas T, placas reconstrutivas, retas, tá? Então aqui, ó, olha o grau de ajuste que a gente consegue fazer com essas placas, tá? Essa esfera menor aqui é o que vocês vão utilizar para acomodar a placa no sentido direcional. Então, é o que vai adequar ao comprimento desse osso. E essa ferramenta aqui, ó, essa esfera maior, é onde vocês vão clicar para lateralizar ou medializar essa placa. Então, efetivamente, movê-la, tá? E a menor faz o direcionamento dessa placa. Aqui, a gente tem outras estruturas que vão mostrar os sistemas. Então, vamos lá. Aqui eu estou ajustando com a esfera maior. A 2,7 ficou muito grande. Como a gente já tinha feito o cálculo, eu só estou provando que esse cálculo faz sentido. Vamos ver a 1,5 agora, né? A 1,5 tá ok, está aceitável, porém, pelo cálculo, a gente viu que ele ia ficar muito delgado, ia ser inferior a 25%. O que a gente realmente vê que a placa ficou fina, né? Então, tem chance de dar certo por ser um filhote, mas provavelmente aumentaria a chance de falha desse implante, falha na consolidação. Então, vamos para o 2,0, que é o que a gente tinha planejado. O 2,0 da Steel, uma placa reta, a gente vai mover o direcionamento dessa placa. Aqui eu estou colocando direito e esquerdo, que na placa reta não tem diferença, mas que em modelos de TPLO, placas dedicadas, tem. Quando eu movo essa ferramenta, eu consigo ver o comprimento dessa placa de acordo com o número de orifícios. Então aqui a gente mostrou uma placa de 7 orifícios, 8 orifícios, 9 orifícios, varia de acordo com a empresa, né? Nesse caso em questão, a gente pegou ali uma placa de 8 orifícios, né, que pareceu adequada pelo meu planejamento, tá? E eu tô chamando a atenção para uma particularidade da Steel, tá? Reparem que o desenho da placa não é igual, como um todo. Existem placas, como por exemplo da Comedica, que eu também trabalho, em que eles têm implantes com orifícios padronizados. Outras vão ter os orifícios que são chamados de combi hole, que são os orifícios combinados, que tem tanto orifício bloqueado quanto um orifício compressivo junto, ou para parafuso deslizante, né? Como você está vendo aqui, tá? Mas reparem nas extremidades. A extremidade proximal dessa placa, ela vai ter uma área de trabalho mais curta, uma distância entre esses parafusos mais curta, tá? Ou seja, uma distância menor consegue albergar mais parafusos. Isso é muito vantajoso para a gente. Quando a gente pensa no fragmento distal dessa placa, na porção distal dessa placa, a distância entre um parafuso e outro, ela é maior. Então, tenham em mente que a colocação num fragmento menor vai ser um pouco mais difícil. Nesse caso, onde que é o fragmento menor? Claramente o fragmento distal, né? Então, vamos ver as mensurações aqui que foram feitas, né? A parte proximal da placa tem 8,2 entre um parafuso e outro, né? Entre um orifício e outro. E a outra porção, a porção distal, ela tem 11,6. Ou seja, é prudente que a gente use a parte mais justa da placa na fração mais curta da fratura. Certo? Então ali eu estou mostrando o estoque ósseo distal, em que a gente tem um estoque de 12,4. Se a gente utilizasse a parte, a placa desse formato que ele está agora, seria um pouco mais difícil, um pouco mais justa a colocação desse parafuso. Então, o que é prudente? A gente girar essa placa, a gente fazer a colocação dela ao contrário. Outro ponto também que eu queria levantar para vocês, tá? Reparem que o desenho da placa, ele é diferente. A porção distal agora, que é mais próximo, né, de um orifício a outro, ela é arredondada, e a parte proximal, ela tem uma estrutura pontiaguda. Para que é isso? Isso, gente, é conhecimento do seu sistema, tá? Você tem que ter conhecimento das vantagens, desvantagens e das aplicabilidades desse sistema. Então, para que a Steel e outras marcas fazem isso? Justamente para facilitar casos
em que você vai utilizar uma MIPO, tá? Por exemplo, na passagem percutânea ali pelos seus túneis. Essa parte que é um pouco mais ovalada, ela permite que você movimente essa placa melhor, distanciando, né, afastando os tecidos moles. Então ali, a placa parece que ficou bem adequada, tanto do ponto de vista da escolha do sistema, quanto do comprimento, né? A gente tem ali uma adequação muito efetiva dessa placa no osso, né? Vocês podem ver ali que eu estou tirando a medida para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E existe essa outra ferramenta também, que vocês podem colocar a placa na outra projeção, na projeção ortogonal, como a crânio-caudal. Então, quando a gente coloca a placa e clica nessas outras setinhas, vejam que o desenho da placa ele é tridimensional. Então, ele se adequa, por exemplo, nesse caso, à face cranial. Se eu fosse fazer uma double plate, eu teria que colocar uma placa da forma que estava e a outra dessa forma que está agora, que seria a placa, ao invés de ser vista ventralmente, lateralmente, tá? Isso também serve para a gente escolher o tamanho dos parafusos. Reparem que nós temos aqui, ó, linhas verdes, tá? Essas linhas verdes são os direcionamentos das placas de acordo com os orifícios. Porque quando a gente vira essa placa dessa maneira, a gente não consegue mais ver os orifícios. Então a gente tem que saber de onde vão sair esses parafusos. Então vamos lá. Medindo os comprimentos. Como eu falei, vocês vão usar esses direcionamentos das setas verdes, né? Vão usar a ferramenta de mensuração linear. Reparem aqui, ó, como já mudou, ó, o tamanho do magnificador, ó, voltou para aquela polegada que a gente queria, né? Então aqui é o planejamento pré-operatório, em que a gente fez a mensuração. Eu mensurei ali 13 milímetros no primeiro parafuso de proximal para distal, o outro de 16, um de 16,7 e um de 14,1. E aqui foi a adequação nesse osso. Então, reparem que a placa ficou um pouquinho mais distal no executado do que no planejado. Por quê? Nesse caso, eu não fiz a correção por reposicionamento. Então, quando a gente joga, a placa desce um pouquinho. E acabou sobrando um pouquinho mais desses parafusos proximais ali nos tecidos moles. Então, o comprimento aqui não ficou tão adequado. Ele ficou um pouco maior, né, cerca de 2 a 4 milímetros maior do que o desejado. Já nesse fragmento distal, a gente tem um fragmento extremamente bem coaptado, uma redução muito bem feita por MIPO, e a gente tem um comprimento extremamente adequado dos parafusos, que é cerca de 2 milímetros saindo da córtex trans, tá bem? Aí aqui, gente, algumas imagens. Lembrem que tinha também a fratura de fêmur, né? Então, por isso que eu já coloquei aqui as duas. Então, aqui eu fiz uma MIPO da tíbia, uma MIPO bem tradicional mesmo, em que a gente não vê nada do foco de fratura, vê muito pouco da placa, pouquíssima divulsão muscular, tá? E aqui no fêmur, a mesma coisa. A gente tem ali, ó, uma placa extremamente protegida pelos tecidos moles, extremamente protegida do ponto de vista cutâneo, e apenas um guelpe afastando de cada lado para permitir a colocação desses parafusos e nada mais. Cirurgia rápida, efetiva e preservando muito a biologia. E aqui, gente, lembrem também que o fêmur não é um osso de fácil execução, tá? Então, novamente, curva de aprendizado. Vamos começar sempre pelos ossos mais fáceis de ser aplicados, como a tíbia, e depois a gente pensa em entrar em MIPOs, em fêmur, húmero, ossos mais com anatomias mais particulares. E aqui a gente tem justamente a radiografia com o planejamento e a execução do caso que a gente estava planejando, no caso branquinho, né? Reparem, gente, como é parecido, como ficou bem fiel o planejado ao executado. Então, o comprimento dessa placa ficou bem parecido, o tanto que está delgado em relação ao osso ficou parecido, a escolha do implante ficou muito prudente, só que esse raio-x, ele na verdade já está com alguns dias de pós-operatório, se vocês olharem já tem até um calo ósseo. Assim como a gente vê pela outra vista ortogonal, em que nesse caso ele estava com 15 dias pós-operatório, é um filhote. Primeiro ponto para vocês olharem, reparem como cresceu esse osso. Em pouco tempo, essa placa já ficou curta, né? Isso acontece por conta do crescimento ósseo.
Porém, por outro lado, lembra que eu abri um pouco mão da mecânica para priorizar a biologia? Vejam que escolha boa que foi feita, né? Então, novamente, os parafusos proximais ficaram um pouquinho mais longos, tá, do que o desejado. Esse primeiro, principalmente, ele está pegando a fíbula ali, o que não é tão desejado, mas o resultado pós-operatório foi fantástico, né? Com apenas 15 dias de pós-operatório, a gente praticamente já tem uma consolidação total desse osso. Então, a gente já tem um resultado excelente, tá bem? E para finalizar, gente, fora os ossos longos, para coluna, por exemplo, ossos chatos como o ilho, a gente tem a possibilidade de utilizar o VPOP ao nosso benefício também. Então aqui eu trouxe uma vértebra vista tridimensionalmente, né? A gente tem ali uma vista cranial, uma vista caudal, uma vista ventral, dorsal, para a gente ter um entendimento 3D dessa vértebra. E sim, gente, a gente pode e deve utilizar o VPOP para outros ossos, como a coluna, por exemplo, né? Como que a gente faz isso? Então, olhando essa coluna, essa vértebra, né, em uma vista sagital, a gente consegue ver ali estruturas importantes de referenciais anatômicos para a gente, como o processo espinhoso, processo articular, transverso e o corpo da vértebra, né? Para isso, gente, a gente tem que ter ideia, primeiro, onde vai ser colocado esse parafuso. O parafuso, quando a gente vai fazer uma estabilidade, ele vai, ou pino, o que quer que você vá utilizar, parafusos pendiculares, né? Eles vão ser colocados, vão ser adequados no corpo da vértebra. Onde que é o corpo da vértebra? É toda essa porção delimitada por essa seta, essa linha, na verdade, vermelha, que eu coloquei aqui, tá? Então, tudo isso a gente vai ter de estoque de corpo da vértebra. Porém, o parafuso ele tem que entrar exatamente nesse local, tá? Ou seja, a angulação deve ser muito bem respeitada. E também existe na coluna uma particularidade muito importante, que é a anatomia extremamente nobre, estruturas muito nobres presentes. Então, onde está escrito aqui corpo da vértebra, se a gente estivesse realmente num animal real, o que estaria passando aqui embaixo? Depende do segmento da coluna que é, né? Mas ali na tóraco-lombar, na lombar, a gente tem simplesmente a artéria aorta passando embaixo. A gente tem vasos, nervos extremamente calibrosos, extremamente importantes e fundamentais para a homeostase desse paciente. Então, tendo isso em mente, a gente sabe que a gente não pode exceder o comprimento desses parafusos, porque a gente pode entrar em alguma dessas estruturas nobres. A gente sabe também que a angulação ela tem que ser respeitada, porque senão a gente pode entrar dentro do canal medular. E toda a estabilidade que você fez foi perdida, porque além de não ter estoque, você está perfurando ali a medula, por exemplo, se for numa região cervical, se for numa região torácica, tóraco-lombar, e toda a chance desse animal voltar a andar foi perdida por uma iatrogenia, um erro no planejamento ou na execução, né? E esse parafuso ele também não pode ser muito curto, porque senão ele não vai fornecer a estabilidade adequada. Então vejam a complexidade que já é uma osteossíntese de coluna. A gente tem outras preocupações a ser levadas em consideração, né? Então o que eu fiz aqui? Primeiro, gente, eu tracei essa linha vermelha para a gente saber a altura do corpo dessa vértebra. Depois, eu tracei a base desse corpo da vértebra, em azul. O que isso lembra para vocês? Isso nada mais é do que um triângulo isósceles, né? Em que a gente consegue ver o teorema de Pitágoras sendo aplicado. Então, o que seria a linha vermelha? Seria a linha A do desenho, e a linha azul seria a linha B do desenho. No teorema de Pitágoras, a gente sabe que os catetos ao quadrado são iguais à hipotenusa ao quadrado. Então, se a gente traçar essa linha amarela, que seria a hipotenusa, a gente tem exatamente a medida que a gente precisa por meio de matemática pura, né? A gente vai saber exatamente o comprimento desse parafuso, que é o que foi colocado aí na imagem. E na prática, como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai fazer as mensurações dessa vértebra, todas as medidas necessárias, todo o estoque. Nesse caso em questão, foi uma fratura que eu operei de luxação de L7-S1, né? Uma luxação vertebral importante. Vejam aqui o grau de deslocamento dessas vértebras, né? Então, a gente mede na projeção lateral a altura e na projeção ventro-dorsal, a gente consegue medir a base.
E com essas duas medidas complementares, vocês conseguem saber exatamente o comprimento do parafuso, tendo em mente que vocês respeitaram a angulação na hora da sua execução cirúrgica. Então aqui, gente, tem um exemplo de como foi feito novamente o planejamento, a execução transoperatório e um raio-x pós-operatório. Se vocês separarem também, eu fiz a descompressão, né, nesse caso em específico, justamente para aumentar a chance desse animal voltar a andar, que graças a Deus foi o que aconteceu também nesse caso. E ali foi associado também parafusos no corpo do ilho, né, na região medial ali do corpo do ilho. Tá bem? Bom, gente, então, por hoje, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Tenham em mente que esse processo de utilização do VPOP, por incrível que pareça, isso